Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos continuar com o nosso intensivo de Química para o vestibular da UERJ. O tema da nossa aula de hoje é propriedades coligativas. E eu tenho certeza que essa é uma daquelas aulas muito bacanas que vai esclarecer muitas das dúvidas e dos conceitos que você fixou de uma maneira inadequada até aqui, tá legal? Então olha, deixa eu te pedir um grande favor antes disso. Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos vídeos que está fazendo para ajudar você a estudar e mandar cada vez melhor no vestibular, tá certo? Então, bora lá para o nosso vídeo, bora para os slides. Bom, vamos começar, antes de entrar propriamente dito em propriedades coligativas, esclarecer o que é a pressão de vapor, tá legal? É o seguinte, a pressão de vapor, bom, em um sistema fechado, é a pressão do vapor gerado por um determinado líquido, tá certo? Então, olha só, imagina que a gente tem aqui esse sistema, onde nós temos uma fase líquida e vai ter aí, consequentemente, esse líquido vai gerar alguma parcela de seu vapor. Então, todo líquido, vai estar em equilíbrio com alguma fração do seu vapor. E essa fração, essa quantidade, essa concentração do seu vapor, ela vai ser proporcional à sua volatilidade. Quanto mais volátil for esse líquido, maior vai ser a sua pressão de vapor. Tá legal? Então, bacana. Se a gente parar para pensar um pouquinho, só um pouquinho, a gente vai começar a entender um pouco de algumas dúvidas que a gente tem. Provavelmente você já estudou que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. E aí as pessoas pensam, a ebulição é a passagem da água de líquido para gás. Então a água ela só evapora se ela estiver a 100 graus Celsius. Provavelmente você pensou isso até aqui, ou algo parecido. E isso está errado, muito errado mesmo. Afinal de contas, quando você lava uma roupa e bota lá para secar, a roupa seca. E você com certeza não cozinhou a roupa, não aqueceu a roupa até 100 graus, porque isso não faz o menor sentido. Se hoje chover aí perto da sua casa, ou amanhã chover, um dia vai chover. E aí você for na rua, você vai ver que tem uma poça. E provavelmente no dia seguinte ou no outro, essa poça de água vai ter evaporado. E sem que ninguém tenha feito nada, ela evapora sozinha. E eu acredito, e eu tenho certeza que você tem certeza disso também, que não chegou em nenhum momento a 100 graus a água daquela poça, porque, se chegar, tá muito quente, a gente morre. Pelo menos esse ponto, né? Então, aquela poça evapora mesmo não chegando a 100 graus. Então, a água não precisa chegar a 100 graus para evaporar. Essa é uma certeza que a gente tem. Então, como é que a água evapora sem estar a 100 graus se o seu ponto de ebulição é 100 graus? Entendeu a dúvida? Muita gente cria um conceito errado em torno do ponto de ebulição. E isso é uma das coisas que a gente vai amarrar aqui. Tá legal? Então, olha só. No nosso sistema fechado que a gente está analisando, nós temos aí um equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida. Quer dizer que essas moléculas, vamos voltar aqui à nossa animação, que a gente tem no vapor, elas vão trocar de lugar com os do líquido, mas de uma forma que a quantidade de pressão de vapor, que a quantidade de líquido vão ficar constantes. Isso em um sistema fechado. Então, quando você bota a roupa para secar e aquela poça de água que a gente estava analisando, não são sistemas fechados, são sistemas abertos. E aí, essa água ou essa roupa, ela vai evaporar à medida que a pressão de vapor, a pressão de água, vamos dizer assim, a concentração de vapor de água no meio externo não terá atingido ainda a quantidade adequada para se estabelecer um equilíbrio químico. Então, o que acontece? Como essa quantidade de vapor de água na atmosfera vai estar abaixo do esperado para atingir o equilíbrio químico, a água vai continuar, a poça ou a roupa que está ali molhada, vai continuar fornecendo moléculas para o estado gasoso, até que esse equilíbrio se atinja. Mas no caso de um sistema aberto, esse equilíbrio ser atingido quer dizer que a concentração de água na atmosfera fique muito grande, e isso não é possível apenas evaporando uma poça d'água ou apenas secando uma roupa. Tá legal? Então, não vai atingir esse equilíbrio nunca no sistema aberto. Ok? Então, bacana. Então, legal. Então, essa pressão de vapor ela é muito importante para a gente porque ela indica a volatilidade de uma substância. Quanto mais volátil for a substância, mais moléculas vão estar no seu estado gasoso, no seu estado de equilíbrio.
Então vamos pensar aqui que a gente tem dois sistemas em equilíbrio. Tem um primeiro, com as moléculas azuis, e a gente colocou uma bexiga para tentar medir a pressão do vapor referente, né, ao vapor liberado por esse líquido azul. Então a gente tem essa bexiga aí cheia nesse tanto. E aí tem um outro líquido, né, o líquido verde, que a gente pudesse medir também a sua pressão de vapor com a bexiga. E se nós observarmos, né, comparando, nós temos que o azul tem uma pressão de vapor maior que o verde. E esse é um experimento que poderia ser feito. É um pouco complicado de eu fazer aqui, porque eu não tenho líquidos diferentes para poder tratar. Mas num laboratório seria bem tranquilo de se fazer, e sim, a gente consegue fazer essas medições. Poderíamos usar balões, poderíamos usar bexigas, né? Ou poderíamos usar camisinhas também, o que daria um resultado bem engraçado. A turma sempre entra em polvorosa quando a gente faz experimento usando camisinha. Então, se você for um professor e quiser chamar a atenção da turma, camisinha nesse experimento é muito engraçado, porque vai ter o pessoal que vai pegar o líquido volátil e a camisinha vai crescer pra caramba e o pessoal vai ficar todo mundo rindo da situação. Então, legal. Agora que você já teve uma ideia de como funciona e uma forma fácil de poder medir isso experimentalmente, vamos continuar. A gente já viu que um soluto mais volátil, ele vai gerar, então, mais vapor, e a gente pode acompanhar isso, certo? O menos volátil vai gerar menos vapor e a gente também consegue acompanhar isso. Agora a gente tem a tonoscopia, que é o seguinte: quando a gente adiciona um soluto não volátil, a gente vai observar então uma redução da pressão de vapor. Então, se eu pegar aqui um líquido como a água, por exemplo, e tem lá a sua pressão de vapor no estado enquanto está fechado, a gente acompanha essa quantidade. Se a gente chegar lá e colocar sal de cozinha, açúcar, algum soluto que não é volátil, né? Não pode ser etanol, não pode ser éter, não pode ser nada que também gere gás. Mas se eu coloco um desses solutos sólidos, então a gente vai observar que a pressão de vapor do sistema vai diminuir. Interessante, né? Então, legal. A gente chama isso de tonoscopia. A gente vai começar a estudar mais pra frente todas elas de uma forma mais agrupada. Então, por enquanto, a gente só quer que você lembre que se eu colocar um soluto, eu vou diminuir a pressão de vapor. Tá legal? Então, ó, um líquido puro tem sempre uma pressão de vapor maior que o da sua solução. E quanto maior a concentração de soluto, maior, né, vai ser a redução da pressão de vapor. Tá legal? Então, bacana. Então, interessante a gente pensar, então, né, o que é a nossa temperatura de ebulição. Eu tinha dito lá atrás que a temperatura de ebulição da água é a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala a 100 graus. Aliás, desculpa, vamos voltar. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, certo? E o que isso significa? Significa que a 100 graus Celsius é a temperatura na qual a pressão de vapor da água se iguala à pressão atmosférica. Então a gente tem que começar a observar um detalhe. A temperatura de ebulição da água é 100 graus se estivermos ao nível do mar. Tá legal? Então, olha só. Se a gente começar a aquecer a água, por exemplo, o que a gente vai observar? A gente vai observar que conforme eu for aquecendo, a temperatura vai aumentando e a gente vai começar a aumentar a quantidade de vapor ali que está sendo gerado. Se esse sistema tivesse fechado, né, que a gente não está considerando, não está mostrando fechado, mas faz de conta que está fechado, o que vai acontecer é que conforme a temperatura aumenta, então vamos voltar, a gente começou o aquecimento, conforme está aumentando, vai tendo cada vez mais vapor, tá certo? E aí, legal. Agora, vamos voltar, não é mais um sistema fechado, é um sistema aberto. E aí o que acontece? Vai chegar no seu ponto de ebulição, sua temperatura de ebulição. Nessa temperatura, a pressão do vapor das moléculas de água, certo? Do gás de água gerado, vai ser igual à pressão atmosférica. E aí o que vai acontecer? Você vai continuar aquecendo e nesse ponto você não aumenta a temperatura. Você tem apenas a transformação da água do estado líquido para o estado de vapor. Tá legal? Bom, é isso que nós temos aqui. É isso que define então a nossa temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição não é a temperatura na qual a água gera vapor. É a temperatura na qual a pressão de vapor da água gerada é igual à pressão do seu meio externo. Se a gente faz isso aqui ao nível do mar, é 100 graus. Se a gente faz isso em São Paulo, que é um pouco acima do nível do mar, o ponto de ebulição da água, a temperatura de ebulição da água lá é 96 ou 97 graus, se eu não me engano, porque a pressão lá é um pouco menor que a pressão atmosférica. Tá legal? Então a gente vê o seguinte, se eu começar a aquecer o vapor, o que acontece? Vamos voltar aqui, ó. Então, no primeiro momento, eu só transformei essa água em vapor. Se eu continuar aquecendo, o que acontece? Eu estou apenas aumentando a agitação das moléculas de vapor e aí a temperatura aumenta. Então, eu só consigo aumentar a temperatura da água depois que ela chegou no seu ponto de ebulição, depois que eu evaporar todas as moléculas. Então, se eu tiver aquilo ali num sistema fechado, eu consigo ir aquecendo e aumentar a temperatura desse gás que eu gerei. Tá legal? Bacana. Então, já vimos aí o que é a nossa temperatura de ebulição.
E a gente tem que começar a associar, né? Quanto maior a temperatura de ebulição, certo? Menos volátil é uma substância. Quer dizer que a gente precisa aquecer muito essa substância para ela gerar gás. Tá legal? E a ebulioscopia. A ebulioscopia é como nós chamamos o fato de que quando nós adicionamos um soluto à fração de um solvente, né? A gente adiciona um soluto não volátil, a fração do solvente na mistura diminui. E então a sua temperatura de ebulição aumenta. Nós já tínhamos visto, né, que se eu colocar um soluto, a pressão de vapor diminui. Então vou precisar aquecer ainda mais para que essa pressão de vapor vá atingir a pressão externa, a pressão atmosférica na qual aquele líquido está submetido. E a gente tem uma aplicação bem interessante disso. Quando você está em casa e você vai cozinhar, por exemplo, vamos fazer uma sopa de legumes. Você vai aquecer isso. A água tem temperatura de ebulição, vamos supor que é nível do mar, 100 graus. E aí se você, ao fazer a sopa, você resolve colocar logo o sal durante o preparo, você vai conseguir então que essa sopa chegue a uma temperatura de ebulição maior do que essa temperatura de ebulição que seria se fosse com a água sem o sal. Tá certo? Por quê? Porque você está colocando mais soluto e a presença do soluto faz com que a temperatura de ebulição aumente. Tá certo? Porque você precisa aumentar a temperatura para que a pressão de vapor seja igual à atmosférica. Legal? Bacana. Então, interessante. Quando nós adicionamos um soluto não volátil, a fração do solvente na mistura diminui, então a nossa temperatura de ebulição aumenta. Bacana. Então, além disso, quanto maior a pressão do ambiente externo, maior é a temperatura de ebulição da substância. Então, olha só. Vamos pensar aqui de novo no nosso exemplo que eu tinha dado, né? A gente tem aqui a pressão atmosférica e uma pressão elevada atmosférica de um nível mais alto. Então, olha só. Deixa eu botar aqui a nossa caneta para a gente começar a fazer umas anotações. Aqui a gente está falando pressão atmosférica, vamos supor, ao nível do mar. E aqui a gente está falando pressão atmosférica numa altitude muito alta. Tá ok? E o que acontece? A pressão atmosférica em 1, ela é maior do que em 2. Certo? Beleza. Conforme você aumenta, né, você escala uma montanha, a pressão atmosférica vai ficando menor. E aí o que acontece? Você consegue ferver a água ao nível do mar a uma temperatura maior. Se for ao nível do mar, eu te digo, a água aqui vai ferver a 100 graus. Se ela tivesse pura, né? Aqui no caso vai ser uma temperatura diferente, que tem solutos aí. Agora, se você for cozinhar lá em cima da Cordilheira dos Andes, essa temperatura aqui vai ser menor que aquela. Então aqui, ó, você vai demorar mais a cozinhar nas altitudes do que se você fizesse isso ao nível do mar, considerando que a gente está tratando de uma panela aberta. Tá legal? Se for a panela de pressão, aí é outro caso, porque a panela de pressão vai determinar a pressão que aquele sistema vai ficar e no caso vai ser igual para os dois. Tá legal? Então, bacana. Então essa temperatura de ebulição 2, ela vai ser menor que a temperatura de ebulição 1. Tá legal? Por causa do fator da pressão externa. Ótimo? Joinha? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de outra propriedade interessante, o ponto de congelamento. O ponto de congelamento, ou a temperatura de fusão, é a temperatura na qual as moléculas de um líquido mudam, né, para o estado sólido. Então, vamos supor, eu tenho aqui a água, e aí eu vou resfriar a água, vou tirar calor dela. Conforme isso acontece, a temperatura vai abaixando. Vai chegar num certo ponto em que ela vai parar de abaixar e a gente vai ter a nossa temperatura de fusão. A partir daí, cada unidade de calor que eu esteja tirando vai estar contribuindo para a mudança de fase, para o congelamento da água, até que ela esteja toda congelada. Tá certo? Ok? Então, é assim que funciona a nossa mudança de fase no congelamento. Ótimo. Joinha. Agora, existe uma propriedade coligativa chamada crioscopia, que quer dizer o seguinte, se eu adicionar um pouco de soluto ali na água, eu vou diminuir ainda mais o seu ponto de congelamento. Então, se eu pegar, por exemplo, aquela água que está congelada e fizer adição de sal, o que vai acontecer? Eu vou facilitar, né, que parte dessas moléculas, que estavam todas sólidas, passem para o estado líquido. E, por incrível que pareça, isso vai acontecer de uma forma que essa temperatura de fusão 2, essa temperatura de equilíbrio entre esse gelo e essa solução, seja menor que a temperatura de fusão 1. Então, sempre que você tiver uma solução, o seu ponto de congelamento é ainda mais baixo que se for de uma substância pura. Tá legal? E isso é muito interessante, porque eu não sei se você já fez churrasco, já precisou gelar uma bebida muito rápida,
Então você pode colocar um pouco de sal no gelo, colocar álcool, colocar um monte de coisa ali para você formar uma mistura, e essa mistura vai ter um ponto de congelamento ainda mais baixo do que se for o gelo puro. Então vamos supor que o nosso gelo, né, tem lá, tá purinho, ponto de ebulição, ou aliás, ponto de fusão, 0 graus Celsius. Então eu vou lá naquele monte de gelo, coloco ali 1 kg de sal, e aí eu vou baixar ainda mais esse ponto de congelamento, né? Vou baixar essa temperatura de equilíbrio para, sei lá, menos 5, menos 6, menos 10 graus, depende da proporção de gelo e de soluto que eu estou colocando, no caso o sal. Isso é interessante porque eu vou gelar ainda mais rápido a bebida, mas é um pouco perigoso porque você pode acabar congelando a bebida. Então, se você estiver falando de uma bebida gasificada, como Coca-Cola, refrigerante, cerveja, você vai acabar podendo congelar essa bebida se você não tomar cuidado. E isso não é legal porque elas ficam ruins depois que congelam, né? Mas tem uma forma de você gelar mais rápido uma bebida que eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar. Tá legal? Isso é explorar a propriedade coligativa à crioscopia. Tá certo? Bom, vamos lá. Pressão osmótica. Pressão osmótica, né? A gente vai começar a pensar no que é a osmose. A osmose é o processo no qual o solvente, né, a água, por exemplo, numa solução, ela vai migrar de um meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado. Você tem que pensar que essa mudança ela vai se dar de forma a, num sistema de equilíbrio, essas concentrações poderem se igualar. Tá legal? Mas para isso é preciso que haja uma membrana semipermeável no meio. Essa membrana semipermeável permite a passagem apenas do solvente, apenas da água, por exemplo. E vale lembrar que as membranas celulares elas têm essas propriedades. Tá legal? Então vamos lá. Isso ocorre até que os meios, né, tenham as mesmas concentrações, eu acabei de falar. Então vamos ver aqui um exemplo. Nós temos esse azul clarinho aí, um meio menos concentrado, e temos esse roxinho, um meio mais concentrado. Então o que vai acontecer? As moléculas de água do solvente que estejam no lado menos concentrado vão passar pela membrana até que essas concentrações se igualem. E aí você vai observar que o nível que a gente tem, né, no lado que inicialmente era roxo, ele aumenta. Essa diferença do aumento, deixa eu voltar aqui com a minha canetinha, cadê aqui? Então se você observar essa diferença entre esse nível aqui e aqui, pode ser calculado para que a gente determine a diferença de pressão entre eles. E essa diferença de pressão se deve à pressão osmótica no início do processo. Tá legal? Ok? Então, bacana. A gente pode, né, em seguida, inclusive, calcular essa pressão osmótica. A gente poderia calcular por meio desse experimento, fazendo cálculos de pressão da física, né? Mas a gente também pode fazer esse cálculo usando a seguinte fórmula. A pressão osmótica, π, é igual à molaridade de um soluto, vezes o R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura em escala Kelvin absoluta, tá bom? Legal. E além disso, o N é o número de partículas geradas por unidade de soluto. Mais adiante eu vou explicar melhor o que é esse N, tá legal? Mas vamos ver aqui uma outra aplicação interessante de osmose. Então, imagina que a gente tem aqui o nosso sistema de novo de osmose. A gente tem um meio menos concentrado e um meio mais concentrado. Então, a gente já sabe que a água, naturalmente, né, o nosso solvente, que aqui sempre penso na água, ele vai passar de um meio que está menos concentrado para o mais concentrado até que essas concentrações se igualem. Ok, a gente já imaginava isso. No entanto, eu posso aplicar uma pressão nesse lado aí, né, de forma a igualar a pressão osmótica. Isso também é uma outra forma de a gente medir a pressão atmosférica. Essa pressão que eu estaria aplicando, a gente costuma chamar ela de pressão anti-osmótica, porque a pressão que eu estou fazendo de forma a impedir a osmose. Mas em número, em módulo, esses valores de pressão são o mesmo, tá legal? Mas se eu fizer uma pressão ainda maior, certo? O que acontece? Eu estou formando uma situação de osmose reversa. Então eu posso sim aplicar uma pressão mecânica para fazer a passagem do solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então vamos voltar desde o início aqui a essa parte dos slides, porque eu quero que você veja o seguinte. Quando a gente fez a osmose, nós fizemos a passagem do meio menos concentrado para o mais concentrado. E isso foi espontâneo, não teve ação humana, não teve aplicação de trabalho, não teve gasto de energia. Isso é algo que a gente costuma chamar na ciência ou na biologia como um todo de transporte passivo. A gente não precisa empregar uma energia para isso.
Mas se eu fizer, né, todo esse processo que eu te expliquei de osmose reversa, no qual eu aplico uma pressão mecânica, isso sim é um transporte ativo, no qual há gasto de energia, a aplicação de um trabalho, para que haja esse transporte dessa forma. De forma que o solvente saia de um meio que está mais concentrado para um meio que está menos concentrado. Isso é interessante, porque em lugares em que há escassez de água pura, de água potável, é comum haver o uso de mecanismos de osmose reversa para aproveitar ao máximo aquela água que esteja com uma concentração de íons, de sais, de solventes muito elevada. Então você vai, de repente, estudar um pouco sobre o Oriente Médio, a produção de água lá, você vai ver que lá eles usam sistemas que às vezes usam osmose reversa. E é claro que isso poderia ser uma opção para regiões que têm baixa quantidade de água. Só que, no entanto, a gente tem que lembrar que isso é um sistema caro, né, tem um grande gasto de energia envolvido, e existem outros sistemas mais importantes, mais adaptáveis à nossa realidade aqui no Brasil. Tá certo? Então, acho interessante você conhecer um pouco desse processo, até porque tem uma aplicação biológica interessante aqui quando a gente fala de osmose, tá certo? Então, vamos lá. Então, falamos aqui da osmose reversa. A osmose reversa é o processo onde se aplica uma pressão mecânica, uma força mecânica, no sentido oposto à da pressão osmótica. De forma que o solvente vai migrar, né, do meio hipertônico, de maior concentração, para o meio hipotônico, que é o menos concentrado. Lembrando, é um processo não espontâneo, tá legal? Gasto de energia. Então, beleza. Eu quero fazer um resumo geral das propriedades coligativas. Eu quero que você lembre que tem coisas que eu faço só para você. Tá? É uma frasezinha bobinha, mas que ajuda muito você a lembrar. O só para você é para a gente, né, começar... Cadê aqui o meu? Pra gente lembrar de escrever isso aqui, tá legal? Porque quando eu falo S, eu estou pensando aqui na quantidade de soluto, e aí a gente vai começar a pensar aqui no resto. Deixa eu apagar aqui, legal. Apagar todas as anotações, pronto. Então, olha só. Quando eu aumento a quantidade de soluto, o que acontece com a pressão de vapor? A pressão de vapor diminui, tá certo? Legal. E o que acontece, então, com a pressão osmótica? A pressão osmótica, ela aumenta. Legal? E o ponto de congelamento, ou o ponto de fusão, ele diminui. Então, se eu aumentei a quantidade de soluto, a concentração de soluto, eu diminui o ponto de congelamento. Tá vendo? E se for o ponto de ebulição? Quando eu aumento a quantidade de soluto, eu aumento a concentração de soluto, eu estou aumentando o ponto de ebulição. Então, olha só, a gente conseguiu resumir o comportamento de todas as nossas propriedades coligativas através desse nosso macetinho. Tá legal? Então isso aqui é só uma forma legal, bobinha, fácil de você fazer um resumo geral, de você chegar na prova e dar aquela olhadinha ali, né, no seu caderno antes de fazer e mandar bem. Tá legal? Então isso aqui é muito legal que esteja no seu resumo, então você fez. Quiser tirar uma foto, marcar a gente lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz, porque isso ajuda a gente a ver que tem mais pessoas estudando o nosso conteúdo. Tá legal? E olha, não acabou não. Eu quero trazer pra gente uma coisa muito importante. Até aqui a gente só discutiu a influência dos solutos. Mas a gente tem que começar a pensar que há solutos diferentes. E esses solutos diferentes eles vão fazer com que a gente comece a pensar na intensificação ou não dessas propriedades coligativas. E olha, estamos aqui falando então do seguinte exemplo. A gente tem solutos iônicos e tem solutos moleculares, tá certo? Acontece que os solutos iônicos eles apresentam propriedades coligativas mais intensas que um soluto molecular. Isso acontece porque o nosso soluto, que ele é iônico, ele se dissocia. Ou um soluto molecular também que se ioniza também vai ter essa propriedade. O que acontece? Se nós pegarmos aqui o sal de cozinha, o NaCl, ele é um cara super solúvel e que quando se dissolve ele libera Na+, e Cl-. Então imagina que você quando tem lá o sal de cozinha, você tem uma determinada molaridade desse soluto. Quando você tem um Na+, você vai gerar então a mesma quantidade molar desse íon e também a mesma quantidade molar desse íon. Então quer dizer que ao todo nós vamos ter o dobro de solutos quando a gente faz a dissolução no NaCl. Tá legal? E esse 2, né, essa quantidade 2, é o que nós chamamos de fator de Van Hoff. Tá? É um cientista que estudou isso. Então a gente vai começar a pensar o seguinte. Quando a gente trata de um soluto molecular, o fator de Van Hoff é 1. Quer dizer que a quantidade de solutos na solução de um soluto molecular é exatamente igual à sua molaridade. Agora, a gente tem compostos iônicos, ou que vão se dissociar ou ionizar, gerando o dobro, né,
de partículas. Então, NaCl, Ki, o HBr, quando se ioniza, também vai gerar um H+, um Br-. Então, a sua quantidade de solutos é o dobro. E vai ter também solutos, que a quantidade de solutos vai ter espécies que a quantidade de solutos gerados vai ser o triplo. Então, você tem sempre que fazer as suas reações de dissociação ou de ionização para você determinar o fator de Van 't Hoff. E aí, através desse fator de Van 't Hoff, você vai ver quais dessas substâncias vai ter maior propriedade coligativa, maior extensão delas. Então, quanto maior for esse fator de Van 't Hoff, maior vai ser cada uma dessas propriedades que a gente já estudou. Tá legal? Então, é muito importante fazer a dissociação. Agora, quando a gente fala de ácidos e bases fracas, a gente sabe que eles não vão se ionizar completamente ou se dissociar completamente. E isso, então, vai gerar um fator de Van 't Hoff que ele vai ser maior que 1, porque já vai estar tendo alguma formação desses íons, mas, via de regra, ele vai ser menor do que 2. Tá legal? Então, tá aqui um resumo geral de como funciona isso. Você tem sempre que for comparar soluções diferentes, se tiver solutos iônicos ou solutos que possam formar íons, a quantidade de íons gerado pelaquela solução. Porque o que importa para as propriedades coligativas é a quantidade de partículas em cada meio. Tá legal, pessoal? Bom, nossa aula terminou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então deixa o like aqui no vídeo para eu saber que foi legal para vocês. E é claro, se você não quiser perder nada, se inscreve aqui no canal e continue com a gente. E não acabou não. Se você ainda estiver se preparando para a prova da UERJ, vou fazer a prova discursiva, e quiser uma ajuda mais intensa, com um ar personalizado, eu tenho um projeto de simulados muito bacana, no qual eu corrijo para vocês uma prova por semana, vou mostrando para você o como evoluir, o como melhorar ainda mais em química. Então, tem ajudado muitas pessoas e eu gostaria que pudesse ajudar você também. Então, se você quiser saber sobre isso, entre em contato comigo pelo link que tem aqui na descrição desse vídeo para você resolver mais simulados, fazer questões e eu poder te dar mais dicas para você avançar muito mais em química. Tá legal? Então, muito obrigado a todos. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos.